Pronto, agora está gravando. Ele às vezes demora um pouquinho para iniciar a gravação. Bom dia a todos, bom dia meninos, bom dia Thalita, bom dia Fernanda, bom dia Alon. Então, hoje então a gente começa nosso último ciclo de palestras. A gente vai fazer as palestras justamente da parte de melhoramento genético. E eu tenho a honra de iniciar esse ciclo de palestras com a Fernanda Gabriela. Fernanda Gabriela foi da primeira turma de biotecnologia da UFBA. Logo depois que ela se formou, ela passou numa seleção para entrar na antiga Monsanto, que agora é a Bayer, né? E desde então ela tem trabalhado com a parte de melhoramento genético. Então ela é técnica. Você ainda é técnica júnior do Laboratório de Melhoramento de Qualidade de Melhoramento? Não mais. Aí, não fui no LinkedIn, eu fui no Lattes. Fernanda, ela também fez mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia, né? E está fazendo doutorado também pela Universidade Federal de Uberlândia nessa parte de melhoramento genético. Então, Fernanda, eu deixo você à vontade para conversar com os meninos. Ela vai contar um pouco da história dela, como que foi o processo e como é justamente o papel dela como biotecnologista nessa parte de melhoramento genético do vegetal. Ok? Sim, muito obrigada, professor Lucas. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Como o professor Lucas falou, né, eu sou da primeira turma de biotecnologia e da UFBA. Então, é um prazer enorme estar de volta, estar participando aqui com vocês. E eu quero que vocês fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. Que vocês fiquem à vontade para interagir, perguntar, questionar. Eu adoro perguntas, eu adoro que vocês interajam. Então, sintam-se à vontade. É um prazer para mim estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu vou estar com o chat a todo momento aberto, Fernanda. Se eles perguntarem pelo chat, aí eu abro o áudio e vou falando contigo. Tá bom? Porque eu sei que você vai estar na apresentação, às vezes você não consegue olhar o chat. Estamos sem seu áudio, você está com o microfone fechado. Tá me ouvindo? Eu falo. Tô te ouvindo. Professor, poderia repetir? Não, agora Deu certo. pronto, agora tudo. Eu perdi o que você havia falado. Poderia repetir, por favor? Não, eu falei assim que eu vou estar com o chat a todo momento aberto. E aí, se os meninos perguntarem no chat, eu vou falando contigo, a gente vai interagindo Tá assim bom. também. Fique à vontade também de abrir o microfone e perguntar. Vou compartilhar minha tela aqui. Me avisem quando estiverem vendo, por favor. Já estamos vendo. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco hoje sobre minha experiência com o melhoramento de plantas e também inserindo isso dentro da minha carreira e o trabalho que eu realizo hoje dentro da Bayer. Então, falando um pouco sobre mim, né, antes de falar sobre minha carreira e minhas funções na empresa, eu quero falar também sobre a pessoa que eu sou, né? Hoje eu sou casada, eu tenho uma filha de 3 anos, aqui na foto ela está pequenininha, mas ela já está grandinha, tem 3 anos. E isso faz parte também da minha história e da minha vida, né, da minha formação e carreira, que eles contribuem muito comigo nesse percurso. Como formação, eu sou formada em biotecnologia, aí na UFBA, como vocês estão aí. Eu tenho mestrado em agronomia, em melhoramento de plantas, aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. E estou no 3º ano do doutorado em agronomia também, mas trabalho agora com melhoramento de hortaliças, também na Universidade Federal de Uberlândia. Eu entrei na empresa, né, em 2013 como estagiária, e em 2014 eu fui efetivada e trabalhei no laboratório como técnica de laboratório de genética. Eu vou contar um pouquinho para vocês mais para frente sobre o que eu fazia no laboratório. E eu fiquei no laboratório como técnica júnior, depois técnica pleno. E em 2017, eu saí do laboratório
e fui trabalhar na parte de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então, é a parte mesmo que é focada no melhoramento e desenvolvimento de novos materiais. Então, nessa área, eu fui pesquisadora, que colaborava com o programa de melhoramento de milho doce e cenoura, principalmente. Em 2020, eu mudei de função e me tornei, além da pesquisadora, uma coordenadora de operações. Então, eu fazia essa colaboração com a pesquisa e o melhoramento de plantas, e também coordenava as operações e as atividades de pesquisa dentro do grupo. E hoje, atualmente, a partir de 2021, tem alguns meses, eu me tornei supervisora de produção de sementes. Então, hoje eu não estou atuando exatamente na parte de melhoramento, né? Depois que o melhoramento é feito, essa semente ela precisa ser produzida, né? Esse material melhorado, ele precisa ser produzido para chegar aos nossos produtores. Então, hoje, eu sou supervisora de produção para garantir que essas sementes estão sendo produzidas. É um braço após o melhoramento, né, que complementa o melhoramento e faz com que esse material que foi melhorado chegue ao nosso consumidor final, que são os produtores. E antes de começar a falar, eu queria ouvir de vocês, queria que vocês abrissem o microfone e falassem comigo, né? O que que vocês entendem como melhoramento genético? O que que vocês acham? O que que vocês entendem sobre isso? É algo que, como o próprio nome já sugere, assim, a gente tenta melhorar de uma forma que seja benéfico para nós, para a população, mudando algumas características genéticas, seja de uma planta, de um animal, de uma bactéria, interesse. Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada. E qual é o objetivo de se fazer melhoramento genético de plantas? Para deixá-las mais resistentes e de uma forma também que não tenha um efeito colateral muito ruim também em nós humanos. Legal, obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mariana falou aqui também para aumentar a produção. Exato, também importante. Alguém mais? E Leonardo falou para evitar o uso de agrotóxico também. Também contribui, sim. E muito ligado a essa pergunta, né? Por que fazemos melhoramento? Né? Alguém gostaria de complementar com mais alguma coisa? E ao longo da apresentação, eu vou trazendo muitos pontos para vocês sobre tudo isso, né? Meu intuito aqui não é responder de imediato, mas a gente vai capturando isso no desenvolvimento da nossa conversa. O Denilson falou aqui para a gente ter um melhor lucro e Leonardo para mais qualidade e mais produtividade também. Perfeito. Ótimas respostas. Muito obrigada, pessoal. Então, como eu falei, né, eu vou trazer para vocês um pouco da minha carreira e inserir dentro dela o meu estudo no meu doutorado e também no meu mestrado. Eu não quis segmentar as coisas porque eu fui trazendo isso muito junto na minha vida, né? Eu não fiz eles dissociados, né? Eu não fiz primeiro o mestrado ou doutorado, depois entrei na empresa. Então, tudo isso foi concomitante. Então, eu vou trazer isso para vocês também de forma interligada, né? E isso contribuiu muito para as minhas decisões de qual mestrado, qual doutorado escolher. Então, vou trazer para vocês isso dentro da minha carreira profissional, juntamente com minha formação acadêmica. Então, em 2013, eu fui estagiária, né, no laboratório de qualidade genética, na época a empresa era Monsanto, e eu tinha um projeto, né, no laboratório, que o meu objetivo era padronizar uma técnica e melhorar essa técnica, né? Então, essa técnica envolvia a extração de DNA, uma reação, que era o PCR, que é uma reação em cadeia para a gente aumentar a quantidade de DNA e, por fim, analisar esses resultados. Então, o meu trabalho foi muito envolvido nisso, né? Tive um projeto dedicado para todo o meu estágio, que foi de 6 meses, e basicamente era como melhorar a extração de DNA de milho, então, macerar esse milho para que depois pudesse
ter uma extração de DNA de qualidade, fazer o processo de reação para amplificar essa quantidade de DNA e depois analisar os resultados. Então, meu estágio, após 6 meses, se finalizou, e aí foi quando eu também formei na UFBA em 2014. E concomitantemente eu fui efetivada nesse laboratório, então eu comecei a trabalhar mesmo como uma funcionária do time. Então esse é, como eu falei, né, um laboratório de qualidade genética, focado em análise genética dos materiais da empresa, que é o milho, a soja e o algodão. Então é um laboratório bastante tecnificado, todas as reações, todos os procedimentos são feitos em equipamentos, como vocês estão vendo aqui, em robôs, que são feitas as macerações, a extração de DNA e até mesmo os processos de amplificação de DNA e as análises genéticas. Nessa época, eu trabalhei muito com SNP, que é uma alteração de um único nucleotídeo. Então, é uma análise que consegue perceber e detectar uma alteração de um único só nucleotídeo de um material para o outro. Também trabalhei com a técnica de ELISA no laboratório, com o intuito de detectar proteínas transgênicas presentes nos materiais de milho, de soja e de algodão. E também trabalhei com a técnica de PCR para detectar genes transgênicos que foram inseridos nesses materiais. Então, esse era o principal trabalho que eu realizava, era envolvido essas técnicas. A técnica de SNP, de ELISA e de PCR. Qualquer dúvida, vocês me avisam, tá? E aí, eu trabalhava, né, com milho, soja, algodão, e a empresa é uma empresa de melhoramento, né? A empresa que produz, que melhora a soja, o milho, o algodão e as hortaliças. E aí, para no final, produzir semente de qualidade para vender para os produtores. E eu vim da biotecnologia, né, e eu senti uma necessidade muito grande de entender como isso tudo funcionava, né? Como que era feito esse melhoramento, quais são as técnicas, como os materiais eram desenvolvidos. E aí, tive a vontade de fazer um mestrado e associar isso com o meu trabalho, né? Trazendo isso para o melhoramento de plantas, que era a empresa que eu estava inserida no momento. Então, foi aí que eu comecei o meu mestrado, em 2015, no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. E, na época, eu trabalhava com melhoramento de soja. E aqui, falando um pouco, então, do trabalho que eu fiz no meu mestrado para vocês. Fernanda, uma pergunta aqui de Leonardo. Ele está perguntando, o CRISP também é uma técnica utilizada no melhoramento? O CRISP, ele é uma técnica que ele pode adicionar um gene ou silenciar um gene, mas o melhoramento em si, ele não está relacionado a isso. O melhoramento, porque a gente associa muito, às vezes, com transgênicos, com modificações genéticas. Mas não é isso, né? O melhoramento é mesmo desenvolver novos materiais que são melhores em diversos aspectos. Então, o melhoramento vem muito de uma técnica convencional, de cruzar novos materiais, de cruzar um com o outro, de buscar novas populações e aí fazendo seleções, várias seleções. Aí a gente consegue um material mais produtivo no final. Então, essas técnicas de transformação, de transgenia, o CRISP, eles são pontuais, eles são para um gene específico. Então, eles podem trazer benefícios para os materiais, mas são benefícios pontuais em um único gene ou em um grupo pequeno de genes. O melhoramento em si, ele vai trazer um melhoramento em um material novo, na sua complexidade e totalidade. Então, é uma variedade de milho nova, mas isso é um trabalho convencional que se delonga e é feito a partir de várias seleções. Então, pode se associar ao CRISP, mas ele não é o melhoramento em si. O melhoramento é essa cadeia de selecionar, de pegar o melhor e testar mais uma vez,
é um processo mais delongado que se melhora o todo, na sua total complexidade do material, no milho, ou na soja, ou nas hortaliças, por exemplo. E aí, aqui no meu mestrado, eu trabalhei com soja, né, como eu estava falando, e o meu trabalho foi focado na precocidade da soja, em buscar sojas que tenham um ciclo mais rápido, que precisa que ela, depois que planta ela se desenvolve e colhe a soja, que isso demora um tempo mais curto. E entender também outras características agronômicas da soja e selecionar ela baseado em índices de seleção. Vou explicar um pouquinho para vocês. Então, a soja ela é uma cultura muito importante, né, no Brasil. É produzida no sul, sudeste, centro-oeste, no nordeste e parte do norte. Então, ela tem uma extensão de área muito grande e uma importância econômica muito grande para o país. Então, que a soja ela pode ser usada em vários aspectos, é uma commodity. Então, ela pode ser vendida como farelo na indústria, pode estar relacionada à ração de animais, pode ser usada como biocombustíveis, como óleos vegetais e também na alimentação humana. Então, aqui, ó, de toda a soja brasileira que é produzida, 44% é exportada na forma de grãos e 49% é feito processamento, ficando só um pouquinho em estoque. Desse processamento, 79% vai para farelo, que também é exportado em forma de farelo, e 48% vai para o consumo doméstico aqui dentro do país, para a ração animal. E também esse processamento pode ser em óleo, e esse óleo é processado, é exportado na forma de óleo mesmo, e também esse óleo é utilizado para consumo doméstico, na alimentação e no biodiesel, que é o próprio óleo de cozinha que a gente conhece, né? Que é esse óleo proveniente da soja que é processado. Então, a soja é uma cultura muito importante no país, né? Que precisa de uma real atenção para se desenvolver e fazer esse melhoramento. E foi o que eu perguntei um pouco para vocês no começo, né? Qual que é o objetivo do melhoramento? Por que a gente faz melhoramento? Então, para que os materiais eles tenham ampla adaptação, o que seria isso? Eu plantar o material de norte a sul do país, por exemplo, ou então numa região, em diversas regiões, não precisa ser tanto, né, de norte a sul, mas em algumas regiões ele se adaptar ao clima, adaptar as condições do solo, as condições ambientais em geral. Então, o interessante é que ele se adapte ao maior número de locais possíveis. Que as plantas também elas sejam resistentes a doenças, qualquer que seja ela, né? Então, que ela tenha, que ela sobreviva, que ela fique bem e não tenha muito danos com as doenças. Como vocês falaram bastante também, né? Que ela seja produtiva, né? Que o produtor, ele quer ter produtividade. E a gente precisa disso também, né? Para ser mais sustentável, diminuir as áreas. Então, que esse material seja produtivo. O interessante também é que ele seja precoce, para que a gente colha no menor espaço de tempo possível e também tenha tolerância a fatores abióticos, que são, por exemplo, a seca, tempestades, muito calor. Então, também que tenha tolerância a isso, né, hoje em dia. Então, no melhoramento de plantas, seja qual for a cultura que a gente está falando, seja a soja, seja o milho, seja as hortaliças. Então, o que a gente busca em geral é essa combinação, é esse melhoramento que contribua com todos esses fatores. E eu queria trazer aqui um pouco sobre os transgênicos, né? Às vezes a gente pensa assim, que os transgênicos é um melhoramento, mas não é. Então, eles são coisas bem separadas. Os transgênicos, como eu estava falando, né, com a pergunta do CRISP, eles são pontuais. Eles vão estar inserindo ali genes que vão conferir resistência, por exemplo, à lagarta, que vão inserir resistência ao glifosato. Então, são coisas muito pontuais. Não existe nenhuma tecnologia que só utilize transgênico. Então, as plantas, os materiais, eles precisam passar pelo melhoramento genético convencional.
Então, as pessoas, elas podem, às vezes, acham muito que eu trabalho com transgênico, né? Mas, na verdade, não trabalho com transgênico. Eu trabalho com melhoramento genético convencional. É aquilo mesmo de desenvolver materiais melhores. E isso só se consegue com o passo a passo, né? Buscando, fazendo cruzamentos, tendo F1, F2, né? As gerações que se vêm após isso e conseguir um material com todo que ele seja melhor de resistência, seja melhor de adaptação, seja melhor de produtividade, seja melhor a tolerância à seca, por exemplo. Tudo isso se consegue com o melhoramento. Não adianta pegar um gene, né, um transgênico, fazer um transgênico de um material que não é melhorado. Né? Porque ele vai ter resistência a glifosato, mas não vai ter produtividade, não vai ter resistência à doença, não vai ter adaptação aos ambientes. Então, o melhoramento genético é o que é mais importante, né? Desenvolver materiais melhores, materiais como um todo que são melhores. Os transgênicos, né, as inserções de genes ou o silenciamento são pontuais. Então, vão atuar ali num único ponto. O material, ele vai ser bom mesmo, né, se ele tiver um melhoramento genético por trás dele, que vai trazer uma bagagem muito grande, né? Então, não existe um transgênico para produtividade. A gente não insere um gene lá que ele vai se tornar mais produtivo. Então, os genes inseridos, os transgênicos, ou o que a gente pode fazer com a técnica de CRISPR, são pontuais. Então, por trás de tudo isso, tem o melhoramento genético convencional, né? Que é o que eu trabalho na empresa, e a gente não desenvolve transgênicos aqui no Brasil. Todo o transgênico da Bayer e da Monsanto antes era feito nos Estados Unidos. Então, tudo que a gente faz aqui é melhoramento genético convencional. E aí, os melhores materiais, aí que a gente insere o gene para tornar um transgênico, tá bom? Fernanda, tem uma pergunta aqui de Mariana. Ela fala, geneticamente falando, é possível dizer que com o melhoramento genético é possível um vegetal, por exemplo, se adaptar melhor ou um vegetal transgênico? Deixa eu ver se eu entendi. O vegetal, ele vai se adaptar melhor devido ao melhoramento genético convencional. Isso. É isso. Isso. Então, é isso mesmo. O que vai trazer uma melhor adaptação para ele, para o ambiente, por exemplo, eu vou plantar uma soja no Cerrado, aqui em Minas Gerais. Ou eu vou plantar a soja lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, aí na Bahia. Então, esse material ser adaptado às duas regiões é devido ao melhoramento genético convencional. O transgênico, ele... Vocês estão me ouvindo? Tá ok aqui. Tá bom. Estamos sim. Tá bom. O transgênico, ele vai inserir, por exemplo, um gene de resistência ao glifosato. O que é isso, né? O produtor pode aplicar lá um produto químico, que é o glifosato, que a planta não vai morrer. Então, isso vai ajudar muito ele no gerenciamento da cultura no campo. Mas a adaptação mesmo ao ambiente é devido ao melhoramento genético convencional. Agora entendi, obrigada. Obrigada a você. Então, é o melhoramento genético convencional que vai deixar a planta mais forte mesmo, a planta melhor. Então, assim, sempre tem isso muito forte, né? É o melhoramento genético convencional, aquela persistência. É um trabalho demorado, né? São muitos anos. Desde quando você começa a fazer um cruzamento para lançar um material no mercado, a gente aqui na empresa demora 10 anos, né? Só para vocês terem uma noção. Então, o melhoramento genético convencional é um processo muito longo, mas é ele que traz todo o potencial da planta, né? Então, a planta que realmente é boa e tem potencial, aí sim que ela tem a possibilidade de ser inserido um gene e virar um transgênico. E no meu trabalho, né, de doutorado, eu trabalhei com, de mestrado, eu trabalhei com soja precoce. Qual que é a vantagem de ter uma soja mais precoce, né? Então, o produtor, ele consegue antecipar a colheita e ele consegue também fazer uma associação com o milho. Planta a soja e depois já colhe a soja e depois já consegue plantar o milho em sequência. Então, traz um processo mais rápido e ele consegue plantar uma cultura logo em seguida.
Outra associação que os produtores fazem muito também é com a cana-de-açúcar, aqui no Sudeste tem muito isso, né? Plantar a cana e a soja. Então, a soja precoce facilita muito essa mudança de cultura, colher uma e depois plantar outra logo em sequência. Outra possibilidade é contra o estresse e a doenças, porque se a soja ela fica menos tempo no campo, ela vai sofrer menos os intempéries, seja ele a seca ou a própria doença que pode chegar no final do ciclo. Então, a soja precoce tem muitas vantagens, e foi isso que eu estudei. Como fazer o melhoramento genético e entender essa coisa da precocidade na soja. Então, isso não era muito conhecido, né? Então, essa era a minha interrogação, minha dúvida, né? Quais são os parâmetros genéticos da precocidade? Não, entender qual que é a herdabilidade da precocidade na soja, né? Quanto isso está relacionado à variância genética, à variância fenotípica e à variância ambiental que tem que pode ter, né? Que a soja pode estar sendo exposta. Quantos genes estão envolvidos na precocidade de soja? Então, é um gene, são dois, são vários genes, né? Então, eu iria saber isso, não tinha esse entendimento, né? Então, a precocidade é uma característica genética que é herdada, né, do pai para o filho, vamos dizer assim, ou está muito relacionada ao efeito ambiental, né, à variância ambiental. Então, como que essa característica, esse fenótipo, ele está associado, né, para ter uma soja mais precoce? Então, eu queria entender esses parâmetros genéticos relacionado aos caracteres agronômicos da soja, né, produtividade, florescimento, altura de planta, para que seja aplicado os melhores métodos de seleção e se fazer um melhoramento genético para a soja. Então, no meu trabalho, eu usei 2 genitores. O que são genitores, né? Genitores são materiais puros que a gente define como doadores, né? Um vai atuar ali doando como pai e o outro como fêmea. Aqui eu trouxe para vocês a florzinha da soja. Então, é uma florzinha como essa daqui. Vocês estão vendo a seta? Eu vou colocar o pointer aqui. Aqui. Então, essa é a flor da soja. E eu usei esse material aqui, desenvolvido pela Embrapa, como doador feminino. E esse material aqui, desenvolvido pela UFO, né, pela Universidade Federal de Uberlândia, como doador masculino. Então, eu cruzei esses 2 materiais. Eles são genitores porque um está sendo genitor feminino, o outro genitor masculino. São 2 materiais puros. Então, eu estou cruzando entre eles. E aqui, ó, já se tem conhecimento que a cor de flor em soja é determinado assim. Então, existe a cor de flor branca e a cor de flor roxa. A cor de flor branca, eu coloquei aqui, ó, ela é definida por um único gene, que é o W minúsculo, Wzinho, Wzinho. E a cor de flor roxa, ela é dominante, né, sobre o alelo recessivo. Então, é o W grande, Wzão, Wzão, falar assim. Então, aqui, ó, o W maiúsculo confere a cor roxa, e o minúsculo, quando tiver em homozigose, né, ele confere a cor branca da flor. Então, aqui, ó, se eu cruzei um material de cor roxa com material de cor branca, então aqui eu tenho o meu parental 1, aqui, ó, parental 1 que eu coloquei aqui, Wzinho, minúsculo, minúsculo. Meu parental 2, ele é dominante, ele é puro, ele é homozigoto, Wzão. Então, quando eu cruzo esses com esses aqui, ó, então, W grande com W pequeno, eu tenho um heterozigoto. Wzinho, heterozigoto. Wzinho, heterozigoto. Wzinho, heterozigoto. Então, 100% dos materiais que eu vou ter em F1, eles vão ser heterozigotos, ou seja, tem que ter flor roxa. Então, isso é muito legal, né, que é um pouco do que vocês veem aí na disciplina,
que é muito importante na prática. E funcionou muito para mim, foi muito importante para eu saber que a semente que eu estava colhendo realmente veio de um cruzamento. Porque pode ter acontecido aqui que o pólen fecundou a própria flor, sem eu perceber, e fez uma autofecundação. Então, se o macho que autofecundou e produziu uma flor branca, então foi uma autofecundação, não foi o cruzamento que eu queria. Então, isso aqui foi bom para eu entender se houve mesmo um cruzamento e se eu estava colhendo uma semente F1. Então, aqui, ó, a cor da flor é associada à cor do hipocótilo, que é essa partezinha da planta aqui quando ela está germinando. Então, se eu tinha um hipocótilo roxo, então eu sei que ele era heterozigoto, então eu tive um cruzamento. Se ele deu verdinho aqui como esse, então eu tive uma autofecundação, então não teve o cruzamento. Então, só trazendo para vocês alguns conceitos que vocês veem aí da própria herança mendeliana, né, dos cruzamentos, como que eles acontecem, como que é importante na prática e pode contribuir muito para a gente entender. Nesse caso, por exemplo, se teve um cruzamento mesmo ou não. Então, esse daqui ó, é um Wzinho. Então, não teve um cruzamento. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida nisso? Sim ou não? Não está aqui, estou dizendo que está tudo certo, entenderam? Tá bom. Então, aqui mostrando para vocês um pouquinho dos meus resultados, né? Que com o estudo, eu fiz esse cruzamento, né, entre esses dois genitores. E aí eu tive o F1, que foi esse cruzamento, eu confirmei lá pelas cores. Depois eu fiz mais uma etapa desse processo, eu peguei o F2. E estudando esses materiais, eu consegui determinar a variância fenotípica, a variância genética e a variância ambiental para a precocidade em soja. Isso porque, ó, esses meus genitores aqui, um era tardio, ele demorava muito tempo no campo, e o outro era precoce. Nesses estudos, é bom sempre cruzar dois materiais bem distintos, porque a gente vai ter maior variabilidade genética. Então, eu consegui determinar esses parâmetros genéticos, a herdabilidade, o grau médio de dominância, se havia dominância, se não havia entre um alelo e outro, e o número de genes envolvidos nas características que eu estudei. Então, aqui, por exemplo, é o número de dias para florescer a soja. Então, tem 2 genes envolvidos nesse processo. Esse é o número de dias para a maturidade da soja, quanto tempo ela fica no campo, né? Mais ou menos 2 genes também. Esse aqui, ó, é a produtividade. Quantos genes estão envolvidos na produtividade? Cerca de 6 a 7 genes. Então, isso é um pouco do que eu fiz no meu mestrado, e eu queria trazer esses conceitos para vocês, né? Os conceitos que vocês estudam aí, que vocês estão vendo com o professor Lucas, como são importantes para a gente entender, né? Seja no melhoramento de soja ou em qualquer melhoramento de plantas, né? Essas variância fenotípica, variância genética, variância ambiental, número de genes, herdabilidade. Então, são conceitos muito importantes e que a gente faz bastante pesquisa bem interessante. Então, né, no decorrer do meu mestrado, né, eu continuava meu trabalho dentro da empresa. E aí, em 2016, eu tive a oportunidade lá no Laboratório de Qualidade Genética de trabalhar com essa máquina aqui. Então, essa máquina ela veio dos Estados Unidos para aqui para Uberlândia. E essa máquina é uma máquina que faz PCR, né, que é uma reação em cadeia para amplificar a quantidade de DNA, para aumentar a quantidade de DNA. Porque quando a gente faz uma extração, seja em qualquer cultura, né, seja na soja, ou seja uma extração de um material humano, a gente tem um pouquinho só de DNA. A gente não consegue extrair uma informação dessa quantidade, a gente precisa aumentar essa quantidade de DNA. Então, que é a técnica de PCR. Então, essa é uma máquina para fazer PCR, e é uma máquina que faz PCR em fita, né? Então, essa fita, ela fica como um rolo de papel higiênico, né, todo enrolado assim, e essa fita vai entrando dentro da máquina, e cada pocinho que vocês estão vendo aqui, ó, cada pontinho é um poço, e a reação de PCR é feita em cada poço desse.
Um quadradinho desse aqui, ó, tem 96 poços, então é uma coisa muito mínima, né? O volume de reação do PCR é só de 1,8 microlitros, então é muito pequeno. É uma tecnologia bem de ponta, assim, foi uma experiência muito legal trabalhar com essa máquina, fazer os testes e a validação desse equipamento. E esse resultado, ele é visualizado através de fluorescência. Então, esse DNA, a gente coloca lá algumas substâncias junto nessa reação, e quando tem o DNA de interesse que eu queria verificar, a fluorescência gruda e emite uma luz. Aí eu consigo ver, tem o DNA que eu quero? Sim, a luz emite. Então, é aqui que eu visualizo, ó, que é a fluorescência verde, azul aqui, e essa intermediária que aparece nesse gráfico. Então, foi mostrando para vocês assim, a tecnologia que existe, né, em biologia molecular e nas máquinas que contribui com o melhoramento. De que forma? Isso daqui vai ser um colaborador no melhoramento para a gente certificar o material que a gente está trabalhando. Então, essa técnica aqui é muito utilizada para verificar a pureza genética do material, por exemplo. Ou então pode ser utilizado também para verificar se o material é transgênico ou não, foi inserido um gene nele ou não. Então, isso contribui como ferramenta para o melhoramento genético. Ele não faz melhoramento genético, né? O melhoramento é no campo, é um desenvolvimento, é uma observação. Isso daqui é uma ferramenta que a gente utiliza para verificar se sim está dando certo ou se não está dando certo. E aí, em 2017, eu finalizei o meu mestrado, né, com soja, e aí foi muito bom, né, fechei esse ciclo, né, de 2 anos no meu mestrado. Quando eu finalizei o mestrado, eu tive a oportunidade de mudar de função na empresa. E aí eu me tornei pesquisadora mesmo. Antes eu trabalhava no laboratório. O laboratório, ele é muito uma operação que faz as análises genéticas, mas não se desenvolve, né? Quem desenvolve é quem realmente está no campo, está na pesquisa. O laboratório, a gente faz a análise e dá o resultado. Em 2017, eu mudei para a área de pesquisa mesmo da empresa. E me tornei pesquisadora da área de hortaliças que a empresa trabalha, que é chamada de Seminis. Essa é a marca que a empresa tem de hortaliças. A empresa também trabalha com soja, com milho, com algodão, e são outras marcas, né, que a gente vende semente. Então, Seminis é a marca que a gente vende sementes de hortaliça, especificamente. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o programa de melhoramento de cenoura e o programa de melhoramento de milho doce. Quem já comeu milho doce aqui? Quero que vocês me contem. Pera, aquelas pipoquinhas que vende doce? Não. Ah, então não. Alguém conhece milho doce? Eu nem sabia que existia. Agora eu vou contar para vocês que tenho certeza que todo mundo conhece milho doce, porque o milho doce é o milho de latinha. Alguns meninos tinham dito assim, Rebeca tinha dito que achava que era o da canjica, aí a Emanuela tinha dito que sim, que ela conhecia. Não é o milho da canjica. E hoje no Brasil, o único mercado de milho doce que a gente tem é o milho enlatado. Então, todo milho de latinha que vocês comerem, 100% do milho de latinha é milho doce. Ele não parece ser doce por causa da salmoura que vai ali na conserva do milho, né? Mas ele é um milho doce, ele tem menos amido e ele é mais macio, você vê assim que não é aquele milho cheio de amido, né? Ele é mais macio, ele é mais tem uma propriedade assim mais leve, vamos dizer assim, que é o milho de latinha. Então, hoje a gente trabalha aqui na empresa, né, fazendo melhoramento genético do milho para o produto que é o milho enlatado. Então, os nossos produtores, né, eles compram semente de milho doce, que são as indústrias, para depois vender o milho de latinha. Então, se vocês comerem aí um milho de latinha,
há uma grande chance de ser um material que eu trabalho com ele aqui, né? Fazendo o melhoramento dele aqui, para que chegue até vocês como o milho de latinha, que vai no cachorro-quente, ou várias receitas aí que vocês comem. E outra coisa é o melhoramento de cenoura, que eu também trabalhei muito, que é para chegar a cenoura mesmo no mercado, no sacolão, que vocês também devem consumir por aí. E muito provavelmente grande parte dos materiais também pode ser materiais que eu estou desenvolvendo aqui, né, com meus colegas, e chega até vocês, né? O produtor compra essa semente de cenoura, planta nas fazendas dele e vende essas cenouras para os sacolões, para os supermercados. E o nosso objetivo é, como eu falei lá no começo, né, sobre o melhoramento genético, é desenvolver materiais mais produtivos, materiais resistentes a doenças, materiais que se adaptem a diferentes ambientes, diferentes regiões, que tenha esse complexo de boas qualidades para que tenha um material bom para vocês e também bom para o produtor que vai produzir esse material. A cenoura, não existe cenoura transgênica, né? Então, é feito melhoramento convencional e o milho doce também. Todo o material é feito melhoramento genético convencional. Só no final, se ele realmente for bom, que aí se faz um transgênico. Cenoura não existe transgênico. O milho doce, nós só temos um transgênico. Então, aqui falando um pouquinho para vocês sobre esse melhoramento de plantas. Então, o que eu falar aqui para vocês sobre o milho doce, funciona a mesma coisa para a cenoura. O milho doce, o aspecto dele, a planta é igualzinho do milho normal, né? Esse milho que vocês conhecem normalmente, as plantas, que faz pamonha, que faz ração. Então, qual que é o nosso objetivo, né? O que eu trabalho aqui na empresa com o melhoramento genético de plantas? Então, a gente trabalha com desenvolvimento do que a gente chama de linhagens. Essas linhagens, eles são materiais puros. São materiais que todos os genes deles estão em homozigose. Todos os alelos, eles são ou azão-azão, ou azinho-azinho, por exemplo. Tanto faz se é azão-azão ou azinho-azinho. O importante é que as linhagens elas sejam homozigotas, né? Então, o que é um material puro? É um material que tem os seus genes, todos eles em homozigose. E a gente desenvolve isso que a gente chama de linhagens. Porém, para a gente desenvolver essas linhagens, a gente passa por vários processos de autofecundação. Então, aqui, ó, você tem uma população de plantas e a gente escolhe uma planta dessa e faz a autofecundação, né? Pega o pólen aqui e coloca aqui na parte reprodutora feminina da planta. Colhe essa semente, planta ela. Quando ela crescer, pega o pólen e põe aqui de novo na parte feminina da planta, que é a espiga, né? E aí colhe essa semente, planta de novo. Então, isso, após várias etapas de autofecundação, só vai autofecundando. No final, eu tenho um material puro, que é uma linhagem. Mas, esses materiais, após várias sessões de autofecundação, né, vai se repetindo esse ciclo, ocorre o que a gente chama de depressão endogâmica. Então, pode se associar a alguns genes deletérios, né? Isso vai prejudicar a planta. Então, essas linhagens, elas geralmente elas são muito fraquinhas. Então, naturalmente, as linhagens, o material puro, no caso do milho, né, que tem a depressão endogâmica, a cenoura tem uma depressão endogâmica altíssima, né? Até um desafio para nós trabalhar com a cenoura, com linhagens de cenoura. A depressão endogâmica é muito alta. Então, por quê? Pode associar genes deletérios, né? Porque estão todos os genes em homozigose. Então, são materiais fraquinhos, são materiais que produzem pouco, são materiais de pequeno porte, são materiais que atacam muitas doenças. Então, não é interesse vender esse tipo de material. Mas a gente já sabe que em milho, em que cenoura, e aí muitas plantas que são alógamas, né, que tendem a cruzar dois materiais entre si, que se a gente desenvolver uma linhagem A e uma linhagem B, ela vai ter componentes genéticos diferentes. Pode ser que no gene A, esse aqui seja azão,
e a B, Azinho, Azinho. No gene B, esse seja Bzinho, Bzinho, e essa Bzão, Bzão. São dois materiais puros, mas são totalmente diferentes. Mas eles têm depressão endogâmica, os dois são fraquinhos, os dois têm pouca produtividade, os dois têm muita doença. Mas se eu cruzar o A com o B, a gente desenvolve híbridos. E os híbridos, eles têm alto vigor, né? O que a gente chama de vigor híbrido. Isso é devido à heterose. A heterose, ela pode causar um efeito, que é o que acontece em milho doce, em cenoura, de o material ser muito bom, né? Então, há uma sobredominância. Então, é quando o heterozigoto, ele é superior ao homozigoto dominante, ao homozigoto recessivo. Há uma sobredominância, é o que acontece. Então, devido a essa heterose, os milhos híbridos, ou a cenoura híbrida, ela tem alto potencial produtivo. Nela, são plantas maiores, são plantas resistentes a doenças, são plantas que produzem muito, produzem uma espiga bem grande. E isso faz com que o produtor produza mais e também chegue materiais mais bonitos e de melhor qualidade para vocês, que são consumidores finais. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na Bayer, né? É desenvolver linhagens. Então, nosso objetivo é desenvolver linhagens, mas essa linhagem não é o que a gente vende, né? A gente cruza duas linhagens e vende sementes de híbridos, que é o que tem esse vigor, né? Esse potencial, essa produção maior. É o que a gente vende no final, a gente vende híbridos. Mas para ter híbrido, a gente precisa ter duas linhagens boas, né? Então, nosso papel aqui é desenvolver linhagens que são materiais homogêneos, materiais homozigotos, que são puros, e aí a gente possa cruzar a linhagem A com B e vender um híbrido, a semente de um híbrido no final. Entenderam aí esse contexto? Me dá um sim aí, um ok, por favor. Deu para entender. Sim, tá todos os meus estão dizendo sim aqui. Que bom. Então, aqui, contando para vocês um pouco aqui do que a gente faz aqui na empresa. Ó, então, como eu falei, né? Eu cruzo uma linhagem A com a linhagem B. Então, essas duas linhagens, elas são diferentes, elas têm características diferentes. Vamos dizer que essa daqui é boa para a doença, ou essa daqui é boa para a produtividade. Ou talvez elas são mais ou menos para as duas coisas, mas quando elas se combinam entre si, ela faz um híbrido que é muito bom, né? Então, é isso que a gente testa. Então, vamos dizer que uma linhagem A tem esse genótipo, a B tem esse outro genótipo recessivo. Então, quando eu cruzo A com B, eu tenho, no primeiro momento, todo mundo F1 é heterozigoto, eu tenho 100% de heterozigoto azão azinho. Depois eu autofecundo esse material, eu formo o que a gente chama aqui de F2. Então, eu vou ter 2 azão azinho, um azão azão, um azão azinho. Então, aqui, ó, eu tenho metade heterozigoto, metade homozigoto. Depois eu faço outra autofecundação. Então, vai sempre caindo pela metade o número de heterozigoto. Então, 25% de heterozigoto, 75% de homozigoto. Então, a gente vai autofecundando até que a gente tenha aqui, ó, números próximos de homozigoto, chegando a próximo de 100%, para desenvolver uma nova linhagem. Então, aqui, ó, da linhagem A com B, eu desenvolvi aqui, ó, após vários ciclos de autofecundação, eu desenvolvi uma nova linhagem pura, que é a linhagem C. A C não vai ser igual nem a A nem a B, porque é a combinação dos dois, né? Então, eu pego a linhagem A com a B, cruzei, autofecundei várias vezes, então eu produzi uma linhagem melhor, né? O objetivo é a gente procurar sempre o melhor. Então, a C possivelmente é melhor que a A e que a B. E a gente autofecunda ela várias vezes, sempre caindo a metade, a quantidade de heterozigoto e aumentando a homozigose dela, para a gente ter uma nova linhagem aqui próximo do 100%. A gente sempre vai estar em 99, alguma coisa, né? Mas isso daqui é o que a gente já considera uma nova linhagem, já um material puro e homozigoto.
Acabou o nosso trabalho aí? Ainda não, porque a gente vende no final é o híbrido. Então, sempre a gente tem que desenvolver novas linhagens, que aqui é o meu primeiro círculo, ó, ele nunca acaba, todo ano a gente está fazendo isso. Então, cruza dois materiais, né? Que é como eu coloquei aqui, A com B. Aí depois tem o F1, F2, F3, F4, F5. Se eu tenho uma nova linhagem, então eu tenho a linhagem C. Ao mesmo tempo, vamos dizer que eu estou cruzando A com B e também C com D. Então, eu vou ter duas novas linhagens. Mas a gente faz isso em larga escala, né? A gente não está fazendo só uma, a gente faz várias ao mesmo tempo. Para no final eu encontre duas linhagens novas que se combinam e formam um híbrido melhor. Então, aqui, ó, quando a gente desenvolve novas linhagens, várias mesmo, a gente começa a cruzar elas. É um cruzamento aleatório. A gente cruza várias com várias e testa quem dá híbridos melhores. Então, esse teste que testa os híbridos para ver se eles realmente são bons, a gente precisa plantar ele e ver, né? A gente vai e planta eles, que a gente chama de ensaios pré-comerciais. 1, 2, 3, 4, 5, são vários anos consecutivos. Para a gente ver se esse cruzamento deu um material bom. Então, retomando, né? Então, eu pego duas linhagens, eu desenvolvo as linhagens, né? E faço esse processo de autofecundação várias vezes aqui. Tem uma linhagem nova, essa daqui. Ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo outra. Pego elas e cruzo. Eu tenho um híbrido. A gente já vende para o produtor? Não, porque se ele for ruim, né? Às vezes a combinação deu errado. Então, eu vou lá, pego esse híbrido e planto. Aí eu vou avaliar se o material é produtivo, se tem resistência à doença. Aí eu planto um ano. Aqui a gente planta vários anos consecutivos para ter certeza absoluta que o material é bom. Então, aqui são esses testes, ó, teste 1, 2, 3, 4, são vários anos seguidos, até a gente ter um novo produto comercial, que são os híbridos. Então, esse processo de desenvolver a linhagem, que são pelo menos 5 anos, mas testar o híbrido mais 5 anos, a gente demora mais ou menos 10 anos para lançar um novo produto no mercado. Então, isso que é o melhoramento, né? Um material bom, um material produtivo, um material com resistência, um material adaptado, é um longo processo de observação. Então, a gente tem que cruzar aqui dois, autofecundar vários anos, ó, vários anos autofecundando. Depois, quando tiver a linhagem, a gente cruza e testa o híbrido. A gente começa a testar esse híbrido para ver se ele é bom. Planta ele, colhe, planta, colhe, vê se é produtivo. Confirmou, aí sim que lança. Então, tudo isso é o melhoramento genético convencional. Essa observação, essa dedicação, é a análise desses conceitos que vocês estão aprendendo aí, é entender a variância genética, a herdabilidade, essas características, para no final a gente ter um material bom para estar no mercado. Então, se vocês consomem o milho de latinha, né, que é o milho doce, se vocês consomem a cenoura, se vocês consomem qualquer vegetal, né, seja brócolis, alface, tudo isso passa por esse longo processo de melhoramento. Entenderam tudo? Tá de acordo com o que vocês estão aprendendo aí na disciplina? Eu espero que sim. Tá sim. Então, né, eu trabalhei, como eu falei com vocês, né, comecei a trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento da empresa, fazendo todo esse processo de melhoramento, né, essas etapas, e trabalhando focado com hortaliça. E foi então que em 2019 eu decidi fazer meu doutorado e fazer meu doutorado em hortaliças. Hortaliça, gente, é assim, é um amor, sabe? Porque a soja, o milho, são culturas muito grandes, existem muitas áreas de produção de soja, de milho no Brasil, e é uma coisa que se foca muito em produtividade. Né? Então, o material vai plantar, vai colher, vai produzir e vai ser processado, né? A hortaliça não, a hortaliça, ela é mais sensível, ela é uma dedicação, ela é um amor, e no final, vocês vão consumir ela in natura, né? Então, vocês vão lá para o sacolão e vocês querem comprar uma cenoura bonita, né? Vocês não vão comprar uma cenoura feia.
Vocês não vão escolher um tomate feio, vocês não vão escolher uma alface feia. Então, não é só produtividade, né? Então, vai um amor ali nas hortaliças que vai muito mais além da produtividade. É realmente a qualidade, é realmente aquela persistência, né? São materiais mais sensíveis. O processo até chegar ao consumidor final, que somos nós, né? Que são vocês, e chegar no sacolão é um processo de amor mesmo, né? Eu falo sempre. Então, aí eu decidi fazer meu doutorado na área de hortaliças. E voltei, então, né, para o programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Federal de Uberlândia, agora trabalhando com melhoramento em cenoura. E aí foi muito bom para mim, porque como eu já trabalhava dentro da área de pesquisa da Bayer, eu consegui associar o meu doutorado com o trabalho que eu faço na empresa, que é também contribuindo aqui com o melhoramento de cenoura. Então, aqui, ó, são cenouras para vocês verem, né? Então, a gente busca isso, né? Material bonito, uniforme, um bom tamanho de raiz, para que chegue no consumidor final um material de qualidade, sempre com melhoramento genético convencional. E aqui contando um pouco para vocês sobre o meu doutorado, né? O que eu faço hoje no doutorado. Então, o meu trabalho é sobre a obtenção de híbridos, que é isso que eu estava falando para vocês, né? Cruzar a linhagem A com a B, e a gente tem um híbrido, que é mais produtivo. Através de estudos de dissimilaridade genética. Então, qual que era meu objetivo, né? É entender se as linhagens que a gente tem aqui no programa de melhoramento genético da Bayer, se eram muito parecidas ou elas são diferentes. Porque se a gente cruzar a linhagem A com a linhagem B e ela for muito parecida, eu não vou ter um vigor híbrido. Então, para ter vigor híbrido, eles têm que ser materiais bem diferentes, né? Eles têm que ser puros, homozigotos, né? Mas bem diferentes. Porque se eu cruzo um com outro, eles são bem diferentes, aí sim eu tenho um vigor híbrido. Se eles são muito próximos, eu estou quase cruzando ele com ele mesmo. Então, não vai ter vigor, não vai ter um híbrido bom. Então, eu queria entender se existe dissimilaridade genética, né? É importante ter essa variedade genética, variabilidade genética em cenoura. Também trabalhei com dialelos, que são combinações específicas para entender essa capacidade de combinação de uma linhagem com a outra. Então, a cenoura, né, ela também tem muita importância econômica no Brasil. A gente foca muito nas grandes culturas, que é soja, que é milho, mas as hortaliças também têm muita importância. Então, aqui mostrando para vocês, né, em 2017, esse é um dado publicado em 2019, 2020. Em 2017, foi produzido 714 toneladas de cenoura no Brasil. Então, é uma cultura de muita importância também. E a cenoura no Brasil ela tem 5 áreas mais produtivas, que é Irecê, aí na Bahia. Então, vocês aí também têm grande importância na produção de cenoura do Brasil, que fica focado aí na cidade de Irecê. A região de São Gotardo, em Minas Gerais, é a maior região produtora de cenoura no país, né? Quantidade de área produzida. Tem também na região de Cristalina, em Goiás, Marilândia do Sul e Caxias do Sul. Esses 5 lugares no Brasil são as 5 maiores regiões produtoras de cenoura que a gente tem. Outros lugares também produzem, mas são áreas menores, menor produção. Essas são as 5 maiores. Tem uma produção muito grande. Então, falando para vocês sobre o melhoramento genético de cenoura no Brasil. Vou contar para vocês uma história. Antigamente, não tinha cenoura adaptada ao Brasil. O que acontecia? Vinha semente lá da Europa e plantava cenoura aqui no Brasil. Mas isso está muito relacionado à adaptação, né? Então, se a cenoura veio da Europa, ela não vai se adaptar bem ao Brasil. As condições climáticas, o solo, é tudo muito diferente. Então, o que acontecia há muitos anos atrás? A cenoura era produzida só na época fria, porque era o que a gente tinha de mais próximo da Europa. E o que acontecia? Era muito difícil produzir cenoura antigamente. Então, isso que a gente tem hoje, de ir no supermercado,
a qualquer dia encontrar cenoura não existia. Então, nossos antepassados, né, muito tempo atrás, não encontrava cenoura no supermercado com tanta facilidade. E além disso, o que acontecia? O preço da cenoura era altíssimo, né? Então, isso é porque o material não era adaptado ao Brasil. Né? Não se existia cenoura adaptada no Brasil, não tinha. Então, era muito difícil ter cenoura e o preço era alto, era tipo uma coisa especial comer cenoura, sabe? Então, era assim, especial estar comendo cenoura. Mas foi nos anos de 1980 que a Embrapa, então a Pesquisa Pública Nacional, né, ela conseguiu desenvolver uma cenoura adaptada ao Brasil. Então, essa é chamada de Brasília. O nome desse material de cenoura era chamado de cultivar Brasília. Então, isso foi uma revolução para a área de hortaliças, para a área de cenoura especificamente no Brasil. Então, é devido a isso, né, a pesquisa pública realizada lá na Embrapa, que a cenoura ela se tornou o que ela é hoje, né? A gente vai no supermercado, a gente vai no sacolão, a gente vai na feira qualquer dia do ano, qualquer hora, e a gente pode comprar cenoura. Então, isso foi porque foi feito um melhoramento genético e desenvolvido uma cenoura específica para o Brasil. Então, é graças a isso. Então, olha a importância desse melhoramento genético. Hoje a gente encontra cenoura a qualquer época do ano e um preço tranquilo, né, razoável. Então, cenoura não é uma comida de luxo mais, né? A gente consegue comer cenoura na nossa rotina. Então, isso foi em 1980. Mas, nos anos 2000, foi que surgiu os híbridos. Essa cultivar Brasília, ela ainda não era híbrido, ainda não tinha essa tecnologia, né? Esse entendimento e melhoramento que se a gente combinasse a linhagem A com a B, a gente ia ter um híbrido. Não tinha isso nessa época. O material já era bom, já era adaptado, mas não tinha esse desenvolvimento, esse conhecimento científico. Com os avanços no melhoramento genético, nos anos 2000, surgiu os híbridos de cenoura. Então, esses híbridos, eles são muito mais uniformes, eles são mais precoces, a gente pode colher ele mais rápido. O rendimento dele, né, a produção dele é muito melhor e também são materiais mais resistentes a doenças. Então, como eu estava falando, né, o híbrido, ele tem o vigor híbrido, né, a enterose. Então, esses híbridos na cenoura contribuiu muito também a gente chegar a esse cenário. Então, isso tudo é o avanço do melhoramento genético convencional. E o que acontece, né? Para fazer os híbridos, a gente testa A com B, B com C, C com A, vai cruzando várias linhagens, várias. Mas esses cruzamentos aleatórios, eles gastam muito tempo, muito recurso e não sempre são eficientes, porque a gente pode cruzar A com B e dar um material ruim. A gente tem que testar A com B, B com C, C com D, M com A e vai combinando, todos com todos. Mas a chance de dar um híbrido bom é muito baixa, não é tudo que dá bom. Então, esses cruzamentos aleatórios não são bons. O ideal é que a gente entenda o que a gente tem de material e cruzem os mais diferentes, né? A linhagem mais diferente entre si para ter um híbrido melhor. Então, o meu trabalho de doutorado é identificar métodos eficientes para a escolha dos genitores. Quem é o melhor genitor, né? É o A com B ou é o A com M? Ou é o A com P, né? Quais métodos são eficientes para identificar esses genitores e assim a gente ter combinações híbridas superiores, melhores, né? Isso é muito necessário para o nosso mercado e para o nosso programa de melhoramento de cenoura e de hortaliças em geral. E além disso, meu trabalho de doutorado traz também métodos de avaliação de cenoura através de fenotipagem que contribua para a gente ver se essa cenoura é realmente produtiva, se a cenoura tem qualidade, né, se é uma raiz bonita, uma raiz lisinha, uma raiz uniforme, e também para a gente verificar se tem doença nas folhas. Então, aqui para vocês, é um campo de um produtor que produz cenoura. Então, ela fica desse jeito. Então, como que eu posso melhorar a avaliação desses campos para eu saber se realmente o material é produtivo, se realmente o material tem qualidade, se ele resiste às doenças? Então, para isso, aqui, ó, depois que a gente colhe a cenoura, né, a gente puxa ela do solo mesmo, e aí, aqui é um campo que já foi colhido,
e eu fiz várias avaliações, né? Avaliação das plantas que floresceram, se ela tem doença ou não tem, o número de raízes que foram colhidas, o peso dessa raiz, para saber se a gente tem produtividade, o tamanho da raiz, o diâmetro, tudo isso eu avaliei. E além disso, isso eu adoro muito, né? É a utilização de drones. Então, aqui, isso daqui é um drone que eu utilizei também para fazer uma avaliação através das imagens e saber se com o drone a gente consegue fazer essas avaliações na cenoura. Então, esse é o meu projeto de doutorado. Entender como a gente descobre os melhores genitores para fazer melhores híbridos e, além disso, fazer avaliação por imagem. Então, aqui eu vou trazer para vocês em primeira mão um pouco aqui do meu trabalho. Ó, esse aqui é o meu experimento. Esse mesmo experimento que está aqui, tá vendo? Ó, que eu tirei uma foto normal. Esse que era mais ou menos desse jeito, né? Então, esse experimento aqui é o próprio experimento, que é o mesmo desse daqui, ó. Então, o drone fez um voo e aqui ele visto de cima, né? Então, aqui é como a imagem reflete para nós. Cada quadradinho desse aqui é um material diferente. E a gente consegue ver que tem material aqui, ó, que tem uma folha mais robusta. Olha esse daqui, por exemplo, ó. Olha que folha robusta ele tem. Quando vai ver esse daqui, olha o tanto que ele é fraquinho, né? Então, isso daqui é doença, isso daqui é... A planta não é vigorosa. Então, olha como a imagem consegue detectar a diferença de um material para outro. Então, o que é que o produtor quer? Ele quer um material melhor, né? Que a folha fique bonita, que fique vigorosa, que resista a doenças. E é isso que eu quero descobrir aqui através da imagem, se a gente consegue perceber isso fazendo esses voos com drone. Aqui mostrando para vocês um pouco mais perto, né? Eu faço essa classificação aqui de material por material para o software fazer a análise. Então, aqui ó, você vê esse daqui, por exemplo, ó, quanto que ele é vigoroso, e esse que está do lado dele, quanto que ele é menos vigoroso, né? Então, é isso, diferenciar um material do outro através de imagens. Olha esse quanto que é bom, esse aqui já é ruim. Então, isso aqui é doença que atacou esse aqui foi mais resistente, esse aqui não foi. Então, a gente faz o melhoramento e segue avançando gerações com os que são bons. Além disso, aqui é a cenoura colhida. Então, esse mesmo campo aqui, voltando para vocês, ó. Isso aqui colhido desse jeito que está aqui. Eu fiz uma foto no solo, né? Eu mesmo com o celular. E aqui a foto aqui, a cenoura colhida. Então, aqui foi um voo do drone. Através da imagem do drone, eu quero saber quem é mais produtivo, quem produz mais raízes, quem produz mais cenoura, né? Então, aqui, ó, eu vou circulando cada um, e através do software faz um cálculo, e eu consigo ver aqui quem é o mais produtivo. Então, esse é o meu trabalho de doutorado, saber, através de imagens, quem é o material mais produtivo também. Além da folha, né? Qual é o mais vigoroso, que mais resiste à doença, qual é também o mais produtivo. E com tudo isso, né, com todos esses dados e essas informações, eu consegui encontrar que aqui são os meus materiais, né? Eu consegui formar esse que a gente chama de dendrograma. Esse dendrograma mostra o quanto os materiais são parecidos ou eles são distantes. Então, a gente vê aqui, ó, que o material 34 e o material 52, eles são muito próximos. Então, se eu cruzar a linhagem 34 com a linhagem 52, eu vou dar uma coisa muito parecida, né? Então, não forma um híbrido bom. Então, para eu ter um híbrido bom, eu tenho que cruzar os mais diferentes. Então, eu tenho que cruzar aqui o 34 com o 19, por exemplo. Quanto mais distantes eles estão aqui, ó, mais diferentes eles são. Então, esse meu trabalho ele vai contribuir para escolher materiais mais diferentes para combinar os melhores híbridos, né? Contando aqui para vocês em primeira mão. E aqui a gente estabelece um ponto de corte e define os grupos. Então, esse grupo aqui, ó, tudo que está abaixo aqui dessa linha é um grupo muito similar. Aqui abaixo dessa linha, outro grupo muito similar. E aqui, em sequência, né? Tudo que está abaixo desse ponto de corte que eu estabeleci aqui são materiais muito similares. Então, aqui eu estabeleci, né, que a gente tem esses 5 grupos e esses 2 materiais que ficaram aqui sozinhos à parte. Então, se eu quero híbridos melhores, eu tenho que cruzar os mais diferentes. Então, eu cruzo uma linhagem desse grupo com uma linhagem desse, por exemplo, ou uma linhagem desse outro. Então, não é interessante, eu sabendo disso daqui,
cruzar esses que são muito próximos aqui. Então, esse é um pouco do meu trabalho do doutorado. E então, né, finalizando essa informação do doutorado para vocês, ele ainda está em desenvolvimento, né? Eu estou nessa avaliação desses dados, fazendo as análises estatísticas, tudo isso. Então, mediante a tudo isso, em 2020, o ano passado, eu fui para uma nova posição dentro da empresa e me tornei, além de pesquisadora, né, que eu já era, eu me tornei também coordenadora das operações de pesquisa. Então, o que é essa coordenadora, né? É determinar qual campo a gente vai plantar, qual é o cruzamento que a gente vai fazer, quando que a gente tem que plantar, quando a gente tem que colher. Então, aqui para vocês, né, uma foto plantando com a plantadeira, com o trator, um campo de milho. Aqui já é o campo de milho já para produzindo pólen para a gente começar a fazer cruzamento. Aqui já é uma cebola, né? E aqui a cenoura. Então, plantio aqui já após germinação da cenoura. Então, além de trabalhar com essa pesquisa e colaborar com o programa de melhoramento, também coordenava essas atividades. Então, fiquei nessa função um ano e agora em 2021 eu sigo uma nova etapa, né, que é o braço seguinte após o melhoramento. Então, se a gente fez o melhoramento, definiu o que é bom, aquele material é bom, a empresa vai vender esse material para o produtor. O que a gente precisa? A gente precisa ter semente, precisa produzir a semente dele. O processo de melhoramento ele é muito demorado, né? Então, quando se termina esse processo de melhoramento, após 10 anos, a gente não vai ter semente para vender para o produtor. O produtor vai plantar muitos hectares, né? Então, o produtor de Irecê, de cenoura, precisa de muita semente para plantar toda a fazenda dele, né? Como o de São Gotardo e diversas regiões. Então, depois do melhoramento, a gente precisa produzir semente. Então, aquele material que melhorou depois de 10 anos, a gente viu ele é bom, vamos vender. Então, a próxima etapa da empresa é produzir semente, é o que eu trabalho hoje. Então, hoje eu sou supervisora de produção de semente. Aqui eu trouxe para vocês como é feita a produção de semente de cenoura. Então, eu mostrei lá para vocês o campo, né, de produção de raízes, que é o que vai para o supermercado. E aqui é como se produz a semente. Então, a gente planta a cenoura nessas casinhas. Essas casinhas, elas têm uma tela, ela fica fechada. E quem faz o cruzamento da cenoura para nós é as moscas. Então, a gente produz mosca, a gente pega a mosca e joga lá dentro dessa casinha telada, a mosca senta em um, senta em outro, senta em uma flor, senta em outro, senta em um. Então, ela está fazendo o cruzamento para nós. Então, é assim que a gente faz o cruzamento de cenoura. E aí, depois que cruza um com o outro, vamos dizer, essa é a linhagem A e essa aqui é a B. Então, aqui o que vai cruzar um com o outro aqui são as moscas, por isso tem essa telinha toda. Então, a cenoura aqui, quando ela está produzindo semente, né, ela dá essa flor, não é sempre que ela dá, só na produção de semente. A gente precisa induzir ela a produzir essa flor. Aqui ela é a flor ainda verde, né, no seu estágio florescendo. E aqui é a flor seca, que no final a gente colhe, e a semente aqui de cenoura é cada um desses pontinhos aqui, ó. Então, aqui, ó, é uma flor seca que tem muitas sementes aqui, ó. Cada pontinho é uma semente de cenoura. Aqui mostrando para vocês, né, um campo de produção de semente, que fica mais ou menos assim, né, várias flores mesmo. E aí, a gente colhe depois essa semente aqui, como eu mostrei nessa foto. E essa semente que chega ao produtor e vai plantar esse material que foi melhorado. E aqui eu também trabalho com a produção de semente de milho doce. Então, aqui eu planto os materiais. Então, aqui não é mais para o melhoramento. O melhoramento acabou. O material é bom. A gente vai vender ele agora. Então, eu preciso produzir semente. Então, a gente planta o milho para fazer os cruzamentos do híbrido, né? O híbrido que já vai vender, já é bom. E aqui para vender semente depois. Então, aqui é um campo, os dois são campos de produção de semente. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esse daqui é os meus contatos. Fiquem à vontade, meu telefone, meu e-mail. Entrem também no site da Seminis, no site da Bayer. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Me procurem no LinkedIn, tá bom? Agradeço muito.
Muito bem, muito boa. Parabéns, Fernanda. Foi excelente a palestra. Eu acho que os meninos devem ter gostado muito, porque eu gostei, eu adorei, achei fantástica a sua apresentação. Deixa eu colocar aqui algumas perguntas que os meninos estão fazendo. Então, eu vou começar, é porque algumas eu fui deixando, né, para fazer melhor para o final. Então, o Pedro, ele pergunta qual que era a dificuldade que se tinha com o cultivo de cenoura, mesmo que ele queria entender um pouquinho mais. A cenoura, ela tem alta depressão endogâmica. Então, a gente trabalha com os híbridos, né? A linhagem A combina com a linhagem B, e aí a gente, no final, tem um material muito bom, que é o híbrido. Mas a cenoura, ela tem alta depressão endogâmica. Então, quando a gente produz a linhagem, a gente faz várias vezes o selfie. Várias vezes o selfie. Quando a gente faz várias vezes o selfie para ter uma linhagem pura, essa linhagem homozigota, né, que tem todos os seus genes, ou quase próximo do 100% aí de genes homozigotos, a cenoura ela tem alta depressão endogâmica. O que significa isso? Fica um material muito ruim, muito fraquinho, material que dá muita doença. Então, sempre, as linhagens de cenoura têm essa dificuldade, né? Então, para a gente trabalhar com ela, são materiais muito fraquinhos, porque ela tem alta depressão endogâmica. Então, para produzir as linhagens de cenoura, a gente tem que usar de alguns artifícios para que a gente possa produzir por causa dessa alta depressão endogâmica que ela tem, para produzir as linhagens. O Djalma, ele pergunta assim, como que é a produção do software para as análises, o software que você comentou? Esse software, ele que eu uso no meu doutorado, ele é um software livre. Eu vou digitar aqui para vocês. Vocês podem baixar, não é nada confidencial. Ele é de acesso gratuito, né? É gratuito. Esse software aqui, ó, que eu mandei. Então, ele está disponível, qualquer pessoa pode usar. Ele foi um software que foi desenvolvido por outro grupo, assim, eu não tenho relação com o desenvolvimento dele, mas é um software livre que a gente pode usar para fazer essas análises de imagem, tá? Então, a gente pega essa imagem coletada no drone e joga dentro dele e consegue fazer alguns comandos e aí a gente consegue tirar informações disso, sabe? Mas o software é gratuito. A Rebeca que faz uma excelente pergunta aqui, eu acho ótimo para poder mostrar um conceito bastante interessante. Ela quer saber se na graduação você já tinha pretensão de trabalhar com isso. Não, não tinha. Essa história eu acho ótimo. Eu não tinha nenhuma pretensão. Na verdade, assim, eu não tinha nem visibilidade de que tudo isso acontecia, né? Na graduação, eu trabalhei muito com biologia molecular e trabalhei com a professora Raquel Gestinari, a professora Maísa e com o professor Lucas também. E aí, eu trabalhava com essa biologia molecular, né? Eu utilizava a técnica de PCR, algumas análises moleculares. E na época era focado por um estudo envolvendo humanos, nem envolvia plantas, né? Então eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com plantas. Isso foi uma sequência, né, de eventos. Então, o que eu acho é que a gente precisa estar muito aberto, a gente precisa enxergar as oportunidades que a gente tem e se adaptando, né? Então, quando eu trabalhava com biologia molecular, com essas técnicas de biologia molecular, ela pode ser aplicada a qualquer situação. Ela pode ser aplicada a humanos, como eu fazia na época. E aí eu me inscrevi para o estágio. Aqui, na época, era Monsanto. E quando eu me inscrevi para o estágio, eles, baseado nessa minha iniciação científica, no meu perfil, eles falaram para mim que eu tinha perfil aqui na empresa de trabalhar no laboratório. Eu não tinha nenhuma experiência com vegetais, né, só com humanos, mas as técnicas de biologia molecular podem ser aplicadas também aos vegetais. E foi aí que eu comecei a trabalhar com vegetais aqui na empresa, quando eu me inscrevi para esse estágio. E aí uma coisa foi levando a outra, né? Então, aí depois que eu trabalhava no laboratório, com biologia molecular, mais com vegetais, aí eu tive vontade, só depois disso, de trabalhar, de estudar um pouco o melhoramento genético de vegetais. E aí fui estudando, fiz um mestrado, aí mudei para a área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Comecei realmente a trabalhar com melhoramento.
Aí foi aí que eu descobri as hortaliças, também não conhecia esse melhoramento de hortaliças, né? Quando eu comprava uma verdura, né, no sacolão, eu não tinha nem ideia de que fazia todo esse processo de melhoramento de cenoura, de brócolis. A gente tem aqui na empresa melhoramento de várias culturas, né? De todas, alface, tomate, couve-flor. Eu nem imaginava que isso acontecia, né? Então, foi assim, foi uma coisa que foi levando a outra e que a gente tem que ter os olhos abertos às oportunidades e se adequando, se adaptando e ver o que a gente realmente gosta, mas coisas novas podem surgir a qualquer momento. Não tinha nenhuma pretensão. Eu queria até complementar isso. Meninos, Fernanda é um dos grandes exemplos, a gente tem outros exemplos dentro do curso de biotech, que assim, Fernanda sempre trabalhou muito com biomol, era uma pessoa que ajudava muito a liderar o laboratório de biomol. Então, as técnicas que ela foi aprendendo ajudou muito ela. Então, é um dos grandes ensinamentos que eu digo para vocês. Tentem aprender o máximo de técnica possível. Porque isso vai te ajudar, caso você queira entrar na parte de pesquisa, desenvolvimento, de qualidade de uma determinada empresa. Fernanda entrou na Monsanto, mas a gente tem casos de outros alunos que acabaram entrando em outras empresas de biotecnologia justamente pelo que eles trabalhavam e porque eles tinham domínio. Então, por exemplo, tem alguns ex-alunos, eu sei que tem muita gente aqui que às vezes é do PET, então tem alguns alunos que trabalhavam com Regiane. A gente tem uma ex-aluna da Biotech que hoje ela trabalha numa empresa que é justamente relacionada à toxicologia. Então, assim, ela testa vários medicamentos, é uma empresa específica disso. E tem outros alunos que foram para a área de biotecnologia de desenvolvimento de vacinas, alguns alunos trabalhando com Bruno Bastos. Teve a Adriana, que trabalhou com fermentação na UFBA, e hoje ela trabalha numa empresa de fermentação de bebidas. Então, assim, é muito importante vocês tentarem aprender o máximo de técnicas possíveis, focarem, claro, então não sair atirando para todo lado, mas focarem justamente, porque isso que vai dar uma base muito importante para vocês. Exatamente, isso é muito importante, né? A gente tem que estar preparado. A gente se prepara, a gente não. Às vezes a gente fica tão ansioso pelo amanhã, e o nosso amanhã não começa amanhã, o nosso amanhã começa hoje, né? E o nosso hoje é essa preparação. Então, esteja preparados, se dediquem para as possibilidades que vocês têm hoje. Uma coisa muito engraçada, eu acho que eu nem falei isso para o Lucas nunca. Eu, na graduação, eu trabalhava muito com PCR, né? A gente fazia muito PCR, e eu pensava assim, nossa, eu vou formar e só trabalhei com PCR. E aí, no final, foi o PCR que me trouxe ao que eu sou hoje, né? Então, contribuiu para eu ir para um laboratório, e esse mesmo PCR, eu cheguei no laboratório, eu tinha um conhecimento básico ali, uma base de PCR, biologia molecular, que meus colegas não tinham. E isso eu adquiri lá na iniciação científica, né? Aprendendo com meus colegas no grupo de iniciação, com os professores. E essa base de biologia molecular, PCR, foi o que me possibilitou entrar no laboratório e me desenvolver no laboratório, me destacar no laboratório e me fazer assumir as outras posições que eu fui adquirindo na empresa ao longo desse tempo, né? Então, hoje eu já estou na minha 4ª posição dentro da empresa. Então, tudo isso é um desencadear. Estejam prontos, né? Se preparem e não desvalorizem as possibilidades, né? Como eu falei assim, nossa, eu só trabalho com PCR, mas não é só PCR, eu trabalho com PCR, né? E na época eu sabia o PCR. Então, se dediquem, aprendam, assim, estejam abertos a aprender. E não diminuam a possibilidade. Tudo pode ser muito bom, né? E as possibilidades, elas vêm e a gente pode mudar o nosso caminho. A gente pode chegar lá na frente e entender que o caminho, ele pode ser um braço, né? Pode ser um segmento. Bem, o Eduardo aqui pergunta, Fernanda, perdão pela pergunta, mas é porque não tem como fugir dessa questão. Ele coloca kkkk. Eu queria saber sobre a qualidade de vida trabalhando nesses projetos. Quanto a salário, a densidade de trabalho, se você é bem recompensado, se você chegava de manhã, saía de noite. Como é que foi tudo? O salário, eu considero que é um bom salário. Cada um tem um conceito de bom, né? Então, o bom para um pode não ser o bom para outro, mas eu diria que sou bem recompensada sim, tá? Sobre a qualidade de vida.
a qualidade de vida você que tem que construir, né? É o seu equilíbrio. Cada um tem o seu planejamento. A gente consegue, dá para te administrar. Uma coisa, para mim, eu trabalhei e fiz um mestrado ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que tem que se ponderar, né? Eu trabalhava minhas 44 horas semanais e fazia um mestrado. E como eu também faço meu doutorado hoje, né? Eu tenho o meu trabalho e faço o doutorado. Então, conciliar os dois, né? Trabalho e a pós-graduação exige um esforço. E esse esforço é além das horas trabalhadas, né? Então, me exige acordar mais cedo ou me exige ficar até mais tarde, por eu estar conciliando os dois. Se eu não estivesse conciliando trabalho e pós-graduação, talvez isso correria de uma forma mais flexível. Mas, como eu falei, eu tenho um marido, eu tenho uma filha, então, às vezes é difícil, mas eu consigo conciliar, dá para a gente sobreviver. É tranquilo, assim, eu consigo organizar bem. Algumas vezes é mais desafiador, alguns períodos do ano são mais desafiadores, porque eu trabalho com vegetais, né, com plantas. Então, tem períodos que eu tenho que plantar, é um período mais trabalhoso, né, eu preciso de ir mais vezes ao campo, por exemplo. Tem períodos que é de colheita também, é mais desafiador, tenho que fazer as colheitas. Tem período que a planta está se desenvolvendo, talvez seja um período mais tranquilo, né? É você se adaptar e fazer um equilíbrio. Então, eu tenho um equilíbrio, é possível ter um equilíbrio, e isso depende muito de cada pessoa. O primeiro ponto é esse, é se organizar, estabelecer prioridades, né? Ver que hora eu vou fazer tudo isso. Um ponto que o meu equilíbrio é mais desafiador é conciliar o trabalho com a pós-graduação. Isso confesso que é um desafio, né? Porque eu tenho as minhas 44 horas de trabalho, ou 40 horas de trabalho, mais as minhas aulas de doutorado, mais o meu projeto, mais a minha pesquisa. Então, isso eu tenho que combinar. Mas é possível, sim, tá? Eu sou muito feliz por isso. Eu gosto muito. Quando eu fiz mestrado, eu não tive dúvida. E depois do mestrado, mesmo conciliando com o trabalho, eu não tive dúvida que eu queria fazer o doutorado, sabe? Só para vocês verem, eu fiz a prova de doutorado, eu tinha um mês que minha filha tinha nascido, eu estava de resguardo, eu saí de casa, deixei ela e fui lá fazer a prova. Então, mostro para vocês, assim, que mesmo eu estando recém, tendo minha filha, né, ela tinha um mês de vida, então isso não foi um problema para mim escolher fazer o doutorado. Então, isso me traz alegria, eu gosto, eu acho que é enriquecedor para a gente fazer o mestrado, fazer o doutorado, é um diferencial, sim, dependendo da área que a gente quer trabalhar. A área de pesquisa e desenvolvimento, às vezes, exige isso. O mestrado foi o que me deu possibilidade para trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento da empresa, e o doutorado também poderia me trazer algumas oportunidades, foi por isso que eu decidi. Então, a vida muito depende de você, o que você quer, como você se organiza, e o que te faz feliz. Exatamente. Faço suas as minhas palavras. Tem, às vezes, uma intenção, uma visão, às vezes, que tudo é muito sobrecarregado, assim. Por exemplo, eu faço pesquisa na universidade, faço a parte de ensino também, e eu acho que é muito você dosar o seu tempo das coisas. Claro, eu, por exemplo, tenho uma missão que é não trazer trabalho no final de semana. Então, assim, vou me organizando para tentar fazer tudo durante a semana, para o final de semana não ter esse trabalho. Organização. Eu acho que é uma organização nossa mesmo que a gente vai fazendo. Sim. Marcelo levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Era uma questão que eu ia perguntar, porque eu acho que ter um trabalho 44 horas já exige bastante da semana, e aí você ainda se comprometer com o doutorado, e além do trabalho de 44 horas do doutorado, ainda tem um integral que é ser mãe. E aí, como que consegue relacionar o profissional com uma família ainda, entendeu? É Sim. puxado. Eu tô até pensando como conseguiu. Assim, ter uma parceria muito grande, né, da minha família, do meu esposo também, principalmente. Eu tento fazer as coisas do meu doutorado depois que minha filha vai dormir, por exemplo, ou uma coisa que
eu aconselho vocês também, acordem cedo, né? Acordem mais cedo para fazer os seus desafios. Isso também contribui com o nosso esforço, sabe? Então, às vezes, eu acordo 4 horas da manhã para fazer minhas coisas do doutorado antes de ir para a empresa. Então, a dica é assim, se esforcem, né? Quando a gente está em construção, nós somos jovens, né? Eu, vocês, nós somos jovens e é o nosso momento, né? É o nosso momento de se dedicar e de se esforçar para a gente ter uma vida mais tranquila no futuro. E assim, é o momento que a gente está em empolgação. Então, minha dica para vocês, acordem cedo, né? Não ponham barreiras. Às vezes a gente põe barreiras nas nossas vidas, né? Então, não coloque barreiras nas vidas de vocês. Não pense como dificuldades, mas são sonhos, né? É pensar no futuro, né? É o propósito, vamos dizer assim, né? Coloque um propósito e para a gente conseguir esse propósito, o que precisa, né? Então, é como o Lucas falou, eu tento não trabalhar final de semana, ou então, pelo menos, quando minha filha está acordada, né? Às vezes eu trabalho quando ela está dormindo e vou tendo apoio. E a gente tem que pensar que sempre os desafios, eles são passageiros. Então, eles existem e são passageiros. Então, eles vão acabar. E quando ele acabar, os frutos que a gente vai colher dessa dedicação, desses esforços, eles são grandiosos, né? Então, acordem cedo, se dediquem, corram atrás, tenham propósito e corram atrás mesmo. Assim, é um esforço que é passageiro. Ele vai passar e a gente vai colher os frutos de tudo isso. Então, a gente tem que se organizar. Às vezes, exige sim um esforço maior. E vai vendo, né? O que pode fazer hoje, o que pode fazer amanhã. Não ter muita ansiedade também, né? Às vezes a gente fica ansioso, tenho que fazer tudo. Às vezes eu fico também. Estou dando conselho aqui, mas passo por ansiedade. Mas é isso, assim, uma coisa de cada vez, vai se planejando e pensando nos propósitos que a gente tem na vida. Os meninos estão aqui, meu Deus, 4 da manhã. Eu tenho certeza que Fernanda ela não dorme meia-noite. Não, eu tenho que dormir pelo menos umas 10 para acordar às 4. Aí, ó, viu? Então, assim... Mas, olha só, eu, por exemplo, eu só consigo acordar a partir das 8. Mas... Meninos, mais alguma pergunta? Não? Ok, então vou encerrar aqui. Fernanda, Lucas, eu tenho um vídeo, aí eu deixei para ver se dá tempo. É sobre a da empresa. Dá sim, dá sim. Temos Então tempo tá. aí. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Então, esclarecendo um pouco para vocês, né? Eu trabalho na Bayer e a Bayer é uma empresa privada, né? Então, como que a gente entra na Bayer, né? Acho que teve uma pergunta aí sobre entrar. Então, eu trabalho na Bayer e os processos para entrar na empresa são através de estágio e também as vagas que ficam abertas no sistema, né? Então, não é uma empresa pública, né? Não se tem concurso, é uma empresa privada. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. A Bayer, ela é uma empresa que trabalha... Vocês conseguem ouvir? Peraí, coloca o play para eu conseguir ver. Não. O som não sai? Como que eu compartilho com o som? Na verdade, se eu não me engano, você tem que compartilhar só só o vídeo. E aí eu acho que você consegue. Tá Ao bom. invés de você compartilhar a tela toda. Deixa eu fazer de novo. E aqui vai mostrar um pouquinho para vocês sobre o departamento da empresa que eu trabalho, que é a parte de hortaliças. O vídeo não está aparecendo aqui como opção. Não tá? Fecha o vídeo e abre o vídeo. E aí ver se você consegue. O vídeo com som, normalmente a gente só consegue compartilhar a partir de uma guia do Chrome ou uma guia do navegador que você está utilizando.
Se o vídeo estiver em seu computador, é melhor você tirar os fones e a gente vai ouvir o áudio pelo seu computador. Ah, tá bom, porque ele realmente não. Ele tá no meu computador. E aí tira o fone, então. Tá bom. Vocês estão conseguindo ver o vídeo aí, a tela do vídeo? Estamos. Conseguiu escutar? Conseguimos. Tá bom, vou dar o play. Melhores a cada geração. Com um robusto banco genético e foco nas necessidades dos clientes, a Seminis desenvolve sementes de hortaliças para melhorar a vida dos produtores, processadores e consumidores. Atualmente, com 55 estações de pesquisa espalhadas pelo mundo, a Seminis, em conjunto com a De Ruyter, divisão de sementes para cultivos de alta tecnologia, conta com mais de 2.000 variedades no portfólio e possui vendas em mais de 160 países. Tudo isso só é possível pelos mais de 2.600 colaboradores que transformam o campo em um verdadeiro laboratório. No total, investimos mais de 10% de todo o faturamento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. A nossa produção não para de crescer. Hoje, mais de 23 países produzem as nossas sementes, possibilitando condições ideais para a constante evolução dos nossos produtos. Com técnicos especializados na região, foco em qualidade de produto e campos de produção controlados, resultando em manejo adequado para a busca de melhores potenciais produtivos. O Brasil não é diferente. Com 15 culturas e mais de 120 variedades no portfólio, a Seminis oferece todo o suporte juntamente com seus canais de distribuição e revendas para os produtores atingirem os melhores resultados no país todo. Acreditamos que o apoio completo no campo é fundamental para que o produtor consiga extrair o maior potencial das sementes, atingindo maior produtividade, lucratividade e entregando para o consumidor produtos de alta qualidade e sabor. Seminis, melhores a cada geração. Fernanda, a Seminis é um braço da Bayer? Como que é? Isso, é um departamento dentro da Bayer. Ah, que legal, que legal. Tem a Bayer, aí tem a Seminis, que é hortaliça, aí tem a parte de milho, tem a parte de soja, tem a parte de medicamentos, tem a parte de várias coisas assim que a empresa trabalha. Ah, que legal, que legal. Tem um outro vídeo, dá tempo? Dá tempo, temos ainda um tempinho. Esse áudio não tá saindo, né? Não, pelo menos para mim não. Nem para mim aqui. E tá no máximo. Pois é. Vou abrir de novo. Agora foi. This is the time to be part of something new, something big, something with purpose and opportunity. Together, we can make a greater impact by providing delicious and nutritious vegetables people want and need. This is what drives us. This is what inspires us to create new products, new innovations, and most importantly, successful partnerships. It's time to join together to ensure every vegetable grows beautifully, harvests efficiently,
and transports easily for a better, more sustainable future. A future that is healthy for the world and healthy for business. The success of your business means the world to us, because your success means so much to the world. Let's grow better together. Massa, muito bom. Fernanda, então, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo pela sua participação. Foi muito bom. Eu achei que foi muito legal. Eu adorei sua palestra. Eu fico muito feliz, assim, muito orgulhoso de ver a sua trajetória, lembrar de você lá do início, quando você ainda era aluno de iniciação científica, até hoje, o quanto você chegou longe. E isso me emociona muito. Não posso falar muito, porque ultimamente eu ando muito chorão. Mas isso me emociona muito. Então, parabéns pela trajetória, parabéns pela palestra. Eu sei que você está fazendo eu sei que você está na área de pesquisa, desenvolvimento, mas futuramente pense um pouquinho na docência, que eu acho que você tem uma didática fantástica para dar aula. Então, parabéns mesmo. Então, queria muito agradecer a sua palestra, a você ter contribuído um pouco com a formação dos meninos. Os meninos estão todos aqui elogiando muito a sua apresentação. Então, é isso. Eu queria muito agradecer. Então, Eu que agradeço muito vocês, né? Muito do que sou é isso que eu construí na minha graduação. Você, professor Lucas, contribuiu muito com isso. E outros professores também, assim. Para mim, é uma emoção enorme estar em contato com vocês, fazer esses momentos. Eu estou à disposição sempre, sempre para qualquer coisa. Se quiserem me chamar, meninos, me procurem aí nas redes, no LinkedIn ou no telefone, enfim. Eu estou sempre à disposição mesmo. Assim, eu adoro esse momento, essa partilha. E eu queria que vocês soubessem, né, que valorizassem isso. Muito do que sou veio da graduação, veio da minha formação. Isso é uma coisa que a gente constrói, né? Constrói aos poucos. Então, biotecnologia é muito bom, né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar com biotecnologia. Hoje eu estou muito próxima da agricultura e os agrônomos, eles são pessoas muito vaidosas, vamos dizer assim, mas eu tenho muito orgulho da biotecnologia, de toda essa formação que eu tive. Valorizem vocês também, aí conheçam, aprendam, sigam o propósito de vocês, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como eu falei, né? Tudo que eu trouxe vem um pouco da graduação, vem muito da graduação, e contem comigo, tá? A qualquer momento, quando precisarem, outros momentos como esse, vai ser um prazer. excelente. Muito obrigado. Então, gente, eu queria então encerrar nossa palestra de hoje, lembrando que amanhã a gente tem outra palestra também com a Andressa, que também é uma turma depois da de Fernanda, que também vai falar sobre melhoramento. Ela trabalhou muito com cítricos e a gente vai conversar um pouquinho. Fernanda trabalhou mais na Bayer, na parte da empresa, a Andressa trabalhou mais na parte da Embrapa, que também trabalham juntas, né? Elas têm relações juntas. Então, eu encerro por hoje. Então, amanhã a gente volta, 10h40, também conversando um pouquinho com a Andressa. Tá bom? Tchau, então, um abraço. Tchau para vocês, um abraço. Até amanhã. Tchau, Thalita. Tchau, gente. Tchau, Alon. Tchau, professor. Obrigada. Momento maravilhoso. Beijo. Obrigado. Tchau, pessoal. Eu preciso tirar a gravação, esqueci.